Fala galera, tudo bem com vocês? A gente tá aqui meio que em uma quarentena, né? Mas a gente não para, a gente fica pensando como professor de matemática, como matemática, a gente tenta buscar entender esse vírus, essa pandemia em termos de números. A gente tá muito se fala e a gente tá vendo a questão do crescimento, né? A palavra de crescimento exponencial. Esse crescimento se baseia na função exponencial. Quem já foi meu aluno do primeiro ano do ensino médio, quem já foi meu aluno, que é meu aluno, vai ver muita gente falar sobre isso, porque a gente fala das funções do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo e assim por diante. O que que difere, né? Qual é o grande problema e qual é o grande risco desse crescimento exponencial, dessa função exponencial? Seguinte, quando a gente fala de uma função do primeiro grau, a gente tem uma taxa fixa. Essa taxa ela não sofre nenhum tipo de variação, né? É uma taxa constante. Na função exponencial, a gente já não pode trabalhar com isso. A gente pode ver isso quando a gente fala de juros simples e juros compostos, né? O gráfico da função exponencial, a gente chama ele é um gráfico hiperbólico, né? É uma curva não tão acentuada como uma curva de função do segundo grau. Mas se a gente vê os gráficos aí que nós estamos vendo, que a gente até fala muito de esticar de forma horizontal esse gráfico, né? Como a gente vai esticar prevenindo, né, colocando algumas situações de quarentena. O que ocorre? Esse gráfico que a gente vê muito aí, esse gráfico é como se fossem dois gráficos exponenciais juntos. A gente vai ter o ápice e a gente vai ter esse decaimento. Se a gente pensar que esse ápice a gente tem uma função exponencial crescente, depois desse ápice a gente tem uma função decrescente, se você reparar embaixo do gráfico, ele não toca o eixo X. Por quê? Porque a gente não vai deixar de ter o caso. A gente vai conseguir controlar com vacina, com medicamento, mas vai ter o caso de corona, como já ocorre. A gente já tem três ou quatro casos, já ocorre há muito tempo, se eu não me engano, desculpa falar. Mas eu não estou muito assim, não tenho muita exatidão. Mas a gente já tem casos há muito tempo atrás, mas que foram controlados e a gente vê como uma gripe normal. Beleza? Qual é o problema? Vamos pensar qual é o grande problema desse crescimento exponencial. Vou dar dois exemplos para vocês. Um exemplo econômico, pô, tô suando muito. Um exemplo econômico e um exemplo viral, um exemplo da doença mesmo. Economicamente, vamos pensar o seguinte: se hoje eu precisar, né, de R$ 100, vou pedir emprestado a alguém, ou algum banco, alguma situação financeira, e a um juros de 10% ao mês, mas em uma questão de taxa composta, né? De uma financeira composta, né? Os juros compostos, melhor dizendo. Vamos supor que término do mês eu precise pagar os 100 que eu peguei emprestado e os R$ 10 que vão ocorrer desses juros de 10% ao mês em cima desse valor. Vamos supor que eu não tenho esse dinheiro. Não tenho esse dinheiro e aí, o que ocorre? Eu só consigo pagar, ou vou conseguir pagar daqui a 2 meses. Depois que passar esses 2 meses, eu já não vou pagar em cima dos R$ 100. Não é uma taxa fixa. Eu vou pagar agora em cima dos R$ 110. Esse é o grande problema. Agora eu vou ter uns juros em cima de R$ 110. Então eu vou pagar R$ 11 de juros. E no final eu vou pagar R$ 121. Se fosse uma taxa fixa, eu pagaria R$ 120. Então o crescimento é maior. Então vamos pensar de forma viral. Vamos pensar que eu tenha 100 pessoas infectadas. E essas 100 pessoas, elas consigam infectar mais 10. Eu não vou me preocupar mais só com a 100. Eu vou ter que me preocupar com a 110. E assim por diante. Então as pessoas que vão sendo infectadas aumentam a minha preocupação, aumentam meu campo de contaminação. Esse é o grande problema. Então a importância maior de prevenir é essa. Para não chegar a um ponto que a escala se torne de forma que a gente não consiga controlar, né? Infelizmente, no nosso país, a gente não tem uma capacidade, estrutura e econômica para suportar uma pandemia dessa. A gente está vendo países de primeiro mundo já falando em recessão. Então, esse é o grande problema. Então, o que eu peço a vocês? Que tratem o caso com muito cuidado, com muita seriedade. Os locais que possam parar, os locais que nesse momento consigam parar. A gente tem locais que podem ocorrer isso, como escolas, como festas e tal, praias e tal. Parem. Se você puder ficar em casa, fique. As pessoas que não podem, né? A gente até entende, mas a gente já vai olhar elas com outros olhos, com uma prevenção muito maior.
Mas se eu posso ficar e se eu posso ajudar, ajude dessa forma, entendeu? Não vou entrar na parte biológica e médica em termos de contágio, como assim, porque não é minha área. Mas eu queria deixar claro a vocês que a gente tem que ter um maior cuidado com esse crescimento exponencial. Essa função, esse gráfico, ele é muito arriscado, beleza? Um abraço, tamo aí, vamos trabalhar, vamos ver aí o que a gente pode fazer. Netflix e aí muito mais, né? BBB tá aí, né? E vamos que vamos. Tamo junto, abraço.